Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês, então, conforme prometido, o que é que eu fiz com aquelas plantas. A roupa de novo. O que é que eu fiz com as plantas que eu encontrei aquele dia que estava naquele estado deplorável, né? E aí vocês vão ver, gente, que algumas plantas nem precisavam ser tão mexidas, mas eu acabei mexendo em quase todas. Então vamos lá acompanhar e eu vou comentando com vocês cada um dos procedimentos, tá bom? Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Relembrando, a primeira planta que eu mostrei no outro vídeo era esse Amethystianum. Acho que é um Graptopétalum, que ele tá bem feinho. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fiz na planta. Primeiro passo, eu sempre retiro as pedrinhas para reaproveitar. Lavo tal, depois seco e aí sim eu reaproveito. Tô retirando a planta. Notei que ela tava bem úmida. Eu acho que ela foi regada, né? Na minha ausência, né? Eu deixei uma pessoa aqui para olhar e eu acho que ela regou uma vez para mim. E agora, olha só. Não tinha nada, gente. Tá vendo, ó? A folha que tá doente. Então, era uma infecção externa e não uma infecção no tronco. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu apliquei o Rotex, né, que é o enraizador, e agora eu tô colocando nessa latinha. Latinha de sardinha que eu fiz em formato de bicicleta. Já faz tempo, é uma lata antiga, eu tô replantando nela. Por quê? Porque a latinha, ela é bem baixinha. Ela não suporta muito substrato. E o Graptopétalum amethystianum, ele é muito sensível ao excesso de umidade. Então, resolvi restringir ainda mais a quantidade de substrato que essa planta vai ter acesso. Aí, agora é só fazer a cobertura novamente com as pedrinhas, aguardar o enraizamento da cabeça e aguardar a brotação no tronco. Eu vou, gente, aplicar o sulfato de cobre mais pra frente. Creio que até o final de semana, no domingo, eu passe algum tipo de fungicida, tá bom? A próxima é esse Pachyphytum Pachyveria calisto, que é uma planta rara, gente. Fiquei chateada porque eu acabei perdendo uma cabeça, né? Essa que tá mais feinha. Observa para vocês verem que eu vou retirando todas as folhas. E aí, gente, você vai ver. Tá vendo a podridão de caule? Ai, gente, olha, fiquei triste, viu? Ó, totalmente preto. E agora você vai cortar. E vai cortando, cortando até sair limpo. Olha, gente, sinceramente, eu não sei se até onde eu cortei foi suficiente, tá? Tentei cortar para que saísse limpo, mas eu não tenho certeza se essa cabeça vai sobreviver ou não, ok? Aqui o processo de separação é o mesmo que o anterior, separo as pedrinhas, lavo, né? Sempre faço a peneira com o vaso já limpo, higienizado, lavado, colocando novas pedrinhas de bolinhas de argila expandida. Eu vou verificar agora o tronco que ficou remanescente. Vocês podem já visualizando que eu já fiz a poda apical nesse tronco. Retirei algumas folhas dessa planta e podei raízes, gente. Pela minha verificação, eu não encontrei nada de anormal, tá bom? Então, eu vou fazer o plantio agora dessa muda que ficou já sem a cabeça. E já fiz a decapitação, então já vou passar um enraizador e fazer o plantio no mesmo vaso, tá? Só havia podridão de caule em uma muda. E aquela muda sobrou só uma cabecinha pequenininha, que vou replantar agora com vocês. O vídeo tá acelerado, então vocês já estão vendo aí o processo de finalização do vaso, né? Eu acho que ficou bom, tá? Infelizmente, eu perdi uma cabeça nesse caso, sim. Foi necessário e foi bom fazer a revisão do vaso. Agora, eu vou mostrar para vocês como que eu mexi essa planta. Essa daqui, gente, é uma planta misteriosa. Ai, ai.
É a segunda vez que acontece isso com ela, tá? Não é a primeira vez. Vamos lá ver? O que que eu fiz? O que que aconteceu com essa planta? Vem comigo. Primeiro passo, retirando a haste floral. Olha que planta, que haste diferente, né? A coloração é diferente. Olha o que que eu vou fazer. Vamos retirar as folhas da haste floral para tentar multiplicar a Xixuensis por folha da haste floral. Essas folhas que eu estou retirando são as folhas bem antigas. Eu estava procurando algum sinal de podridão de caule, entendeu? Para ter certeza, né? Mas o caule é escurecido, como vocês vão ver. Agora eu vou fazer a decapitação, ou poda apical. E vejam, não tem nada, né? Ela tá saudável. Pelo menos o tronco não aparenta nada. Vou ser franca para vocês, essa não é a primeira vez que acontece isso com a Xixuensis, tá? Da primeira vez que aconteceu, eu não mexi e não tinha podridão. E ó, tá vendo? Não tem podridão, é dela mesma. Agora eu vou replantar, né? Aquele lá. Deixa enraizar. Vou esperar sair a raiz antes de plantar. Agora o processo é o mesmo dos anteriores. Eu vou desenvasar, lavar o vaso e vou replantar a suculenta. Olha, gente, a planta não está com problema, tá? O tronco dela não está podre. Isso aqui, ó, não é podridão, ó. Tá bem firme. É o caule dela que tá escuro só. Mas não tá podre, tá? Ó, gente, lavei o pote. Vou colocar um pouco mais de pedrisco aqui, ó. Estava meio pouco. E vou completar o substrato. Eu vou cortar um pouco essas raízes. Que eu tenho bastante aqui já. Vou fazer só assim, ó. Eu não quero que ela sinta demais, por isso eu vou deixar ela com raiz, tá? E vou plantar ela aqui, ó. O tronco dela, de verdade, gente, tá escuro aqui, ó, mas não tá podre, ó. Eu não vou raspar com a unha pra não lesionar, mas tá bem firme, tá? E aí a gente vai ver depois, mais pra frente, mas ele não tá podre, não tem sinal de podridão. Tá bem escuro, né? Tá bem diferente do que a gente tá acostumado, mas eu acho que isso é da planta mesmo. Tem planta que tem algumas características próprias, né? Creio que essa seja a característica da Xixuensis, tá? Então, vou manter, eu quero brotos. Vamos ver se vai sair. Eu passei o enraizador. E vamos aguardar agora para ver se vai dar broto nessa planta rara aqui. Essa é uma planta bem rara mesmo. É nativa. Agora eu não lembro se é do México, mas eu acho que é do México. É uma planta que você encontra na natureza. É isso que significa ser uma planta nativa, tá? Não é uma planta criada pelo homem. A partir da Xixuensis, aí se criou vários híbridos, como salvo engano, a Concrete Jungle, ela é uma híbrida da Xixuensis, tá? Agora, a cabeça eu não vou plantar hoje, eu vou realmente esperar sair raiz, tá? Por quê, Márcia? Porque ela é gorda, gente. Porque ela é gorda. E eu não tenho onde plantar ela agora. Por duas razões. Não tenho onde plantar. E porque ela é gordona. Uma planta que tem muita água na folha, ó. Isso aqui é rachadura, excesso de umidade, tá? Então, ó, ela armazena tanta água que ela racha, ó. Olha isso, ó. Ela vai formando assim, ó, de tanta água que ela absorve. É uma planta que, na verdade, não pode ser deixada totalmente no tempo, tá?
Eu é que sou teimosa, Márcia, teimosa de cultivar esse tipo de planta desse jeito no tempo, né? E agora onde eu vou deixar? Em local protegido da chuva, tá bom? Porque é uma planta que está com um machucado aberto, então não quero. Agora a Hermes, Graptoveria Hermes. Essa daí tava bem feinha, olha isso. Muitas folhas estragadas. Então vamos ver o que aconteceu de fato com essa planta. Vamos efetuar a limpeza das laterais, das folhas velhas, para ver se a gente consegue visualizar o tronco e diagnosticar se tem alguma podridão de caule. Aparentemente não tem nada, vamos cortar para confirmar se tem ou não alguma coisa aí nesse tronco, ó. Não tem, gente. Não tem nada. Mesmo assim, a planta ficou feia, perdeu muita folha, excesso de umidade, né? Essas plantas, tem algumas que são bem complicadas e a Hermes é uma delas. Eu já tive uma perda, tá? Por isso que eu falo isso. Já cultivei uma vez, já perdi uma vez, tá? Nesse caso aqui, gente, como não tem podridão de caule e esse vaso é recente, eu não vou replantar. Eu só fiz a limpeza, apliquei enraizador e vou aguardar. A próxima é a Exquisite. Eu vou deixar o nome na tela, que é um nome bem difícil mesmo. Essa é uma planta que ainda não passou por temporada de chuva. O que eu fiz? Estou retirando as folhas que estavam feias. E como ela ficou meio deformada, é uma planta que também não tinha sido replantada desde quando chegou, com um substrato que não era o meu. Então, eu vou substituir tudo isso, aproveitar e já fazer o replantio. Nessa oportunidade, eu estou já retirando folhas para brotação, para garantia da espécie. Pelo jeito, ela não gosta também de chuva em excesso, então eu vou observá-la mais um pouco no tempo. Caso ela sofra demais, eu vou retirar, resguardar, né? E eu vou replantar no meu substrato, no mesmo vaso. Lavei o vaso, tá, gente? Fiz a drenagem e estou replantando no mesmo vaso por falta de espaço. E vou recolocar no mesmo lugar, porque eu deixei um pouquinho de raiz. Agora é a hora da Fantasy Rose. Olha só como ela tá feia, gente. Vamos ver o que deu para fazer aqui e vou mostrar direitinho para vocês. Confesso para vocês que essa planta está com uma coloração muito estranha. Originalmente essa planta tem uma coloração muito mais bonita, ela está desbotada. Então o que eu vou fazer aqui? Não tem podridão de caule, é só limpeza de folhas velhas, tá? Então eu tenho mudas dessa planta que eu fiz por folha. E essas mudas estão mais saudáveis e muito mais bonitas, olha só. Com uma coloração que é a coloração original dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou unir pelo menos duas mudas com essa cabeça grande para ver se elas vão se recuperar juntas, tá bom? O procedimento então é o mesmo, eu vou dar uma acelerada ainda mais nessa parte aqui, tá? Com o mesmo vaso já higienizado, colocando as argilas expandidas, vou colocar o meu substrato e vou replantar essa daí e mais a cabeça, essa daí, ó, gente. Essa outra cabecinha aí que tá bonitinha, ó. São mudas que eu fiz por folha, acredite você? E ela foi super bem. Eu vou retirar então algumas folhas dessa muda pequena para tentar mais novas brotações, porque essa é uma planta que eu gosto bastante, eu acho ela muito bonita, a roseta dela fica muito perfeita e ela tem uma coloração, como vocês estão vendo, levemente lilás. Então, é uma planta que vale a pena você ter mais na coleção e fazer buquê, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar? Então, eu vou efetuar o replantio de todas as mudas, sem retirar muita raiz. As mudas pequenas eu praticamente não retirei, porque elas ainda estão crescendo, né? E eu vou replantar, formando tipo um buquezinho, observando a frente do vaso e plantando elas juntinhas para ficar um trio. Geralmente, gente, os buquês ficam mais bonitos com números ímpares, tá bom? Vamos lá? Esse é o resultado final. Observa que a coloração das duas está muito diferente.
A coloração original da Fantasy é essa aqui, ó. Rosa com lilás, tá? Essa daqui realmente está muito desbotada. Então, agora, com a recuperação, talvez ela volte a ter a coloração natural dela. Gostaram do resultado? Deixa aí nos comentários para mim. Agora eu vou mostrar a macadâmia, que é aquela que eu achei que não precisava mexer, mas no fim das contas, sim, eu precisei mexer. Como eu já tinha mostrado no outro vídeo, a macadâmia estava com podridão de caule, principalmente essa daí que eu tô mexendo agora, tá? Por isso que eu tô tirando bastante para verificar e tirar todo o resquício de podridão que tiver no caule, tá? Agora que ficou ali ainda a cabeça, ela tava totalmente saudável. Então, essa daí eu não precisei mexer nada, tá? Eu vou replantar ela sem mexer necessariamente demais as raízes dela. Eu só fiz a limpeza e retirei o brotinho que estava ao lado. Aqui eu tô retirando a borda que estava descascando, tá? Dessa embalagem de álcool que eu pintei. E também queria que a boca ficasse um pouco maior para caber e acomodar melhor as plantas. Já lavei e sequei, tá bom? Agora eu vou retirar essas folhas para deixar a planta mais airada. Essa é uma planta que estava bem saudável, então não retirei totalmente as raízes, não fiz decapitação. Agora eu vou efetuar o plantio com as raízes mesmo, dessa única planta que estava totalmente saudável. E vou efetuar o plantio agora das outras mudas. Se você reparar, a boca ficou um pouco maior, mas mesmo assim foi meio difícil acomodar a planta aí, tá? Eu tô colocando um pouco de enraizador no substrato, borrifando, né? Eu borrifei na planta e no substrato. Assim, eu gostaria que facilitasse o enraizamento da planta. Vou colocar aí as plantinhas, tem hora que eu tiro, tem hora que eu coloco, até encontrar uma maneira de acomodação das plantas, né? Lembrando que eu sempre observo qual que é a frente do vaso, que é onde tem a estampa, para colocar geralmente uma roseta virada para essa estampa, para essa frente, porque eu julgo que fica mais bonito. Agora eu já tô colocando as pedrinhas e eu deixei então um vaso bem cheinho. Olha só, gente, ficou bem fofinho, eu acho. Agora eu vou mexer com essa lindeza, a Echeveria juliana ou Echeveria julaina. Eu comprei como Julaina, mas me falaram que ela chama Juliana, tá bom? Gente, eu tive que desmanchar esse vaso. Não queria mexer assim, mas essas raízes aéreas me deixaram com a pulga atrás da orelha. Então, o que que eu fiz? Vamos lá ver? Para mim, a grande questão são essas raízes aéreas. O que que eu vou fazer? Primeiro procedimento, como sempre, é a retirada das pedras e vamos tentar mover a planta. E vamos ver o que que vai sair. Gente, eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu não sei o que são essas bolinhas, essas coisinhas aí, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Queria saber o que que é, vocês sabem? Eu não sei, de vez em quando aparece nos meus vasos. Eu retiro, tá? Eu não deixo não, eu acho meio nojento, não sei o que que é. Então eu vou tirar agora, eu cortei essa região com a tesoura lá na lata de lixo, para poder manipular então a planta, tá bom? Se alguém tiver uma dica... Olha, gente, raízes aéreas geralmente é sinal de problema nas raízes lá que estão no substrato. E o que que eu resolvi fazer? Eu vou renovar o vaso todo com as cabeças. Vou decapitar tudo isso e aí depois eu vou plantar e formar um vaso bonitão com as cabeças. E os tronquinhos eu vou replantar num outro vaso para ver se tem brotação, a fim de fazer mais mudas. Márcia, mas e a praga que você disse que tem na raiz? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um preparo com terra de diatomácea, eu vou regar, fazer um leite de terra de diatomácea. Então, eu vou colocar uma colher de terra de diatomácea e meio litro de água, por exemplo. Eu já mostrei como é que eu faço esse leite aqui no canal, tá? Agora, voltando ao replante...
As plantas, elas estavam bem grandes, tá? Olha, fiz uma simulação, não cabia todas, tá? O que eu resolvi fazer? Eu vou colocar primeiro as pedras e depois eu vou colocando as cabeças que couberem. Eu vou desacelerar agora porque eu usei, gente, o arame para prender essa cabeça maior nesse local aí, ó. Só para segurar, tá? Eu vou usar o arame em outras cabeças, porque elas estão para fora do vaso. E eu deixei o talo comprido o suficiente para que eu tivesse a possibilidade de colocar um arame, tá? Então, nesse pequenininho também eu coloquei um pedacinho de arame, tá? Por quê? Para ajudar a segurar a planta no lugar e ela não sair, porque elas estão a cabeça praticamente fora do vaso, né? Isso dá um efeito muito bonito de suculenta quase pendente, que era o que ela já estava antes. Olha só como ficou bonito, gente. Consegui esse efeito utilizando então o arame, tá? Gente, sobrou cabeça, eu montei mais um vaso pequeno. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir um vaso maior para colocar todas essas cabeças juntas no futuro. Então, esses dois vasos eu vou cultivar separado agora, mas depois eu vou juntar eles num vaso maior. Essa que é a minha intenção. Esse aqui é o vaso dos tronquinhos que eu decapitei. Mas, Márcia, não estava com praga na raiz? Não estava com praga na raiz. Era só o substrato compacto. Quando o substrato fica duro demais, as raízes começam a soltar raízes aéreas, tá? O que eu fiz? Eu só podei as raízes e plantei no substrato novo. Assim ele vai ter espaço suficiente para novas raízes. E esse problema vai desaparecer. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Tem a minha caçulinha espelando, bonita. E o Toquinho ali, ó. A carinha do Toquinho, Nina. Tchau, gente. Fala tchau!